agora eu vou chamar a minha querida sócia-irmã. Existe esse termo? Para mim existe. Sócia-irmã, Carolina Braga Lara Arashiro. Ela que também, como eu, trabalha no mercado imobiliário em Miami, mas, além de tudo, é arquiteta formada na Universidade da Flórida e também especialista eu não vou nem falar especialista, mas apaixonada por arte, está chegando a Arte Basel. Esse assunto eu confesso que eu não entendo muito, eu vou deixar você com os nossos convidados especiais explicar a arte brasileira, todo esse burburinho. A gente não teve Arte Basel ano passado, em virtude da pandemia. Eu estarei lá, mais aprendendo, mais ouvindo. Carol, obrigado mais uma vez, esse projeto é nosso, e agora o painel é seu. Pode tocar, fica à vontade. Pessoal, só lembrando mais uma vez, QR Code aqui, If You Foundation. Vamos fazer nossos donativos, ajudar o próximo. A Carol vai tocar agora esse painel de arte com a Kátia, com o meu xará, André Poli. Até daqui a pouco, pessoal. Obrigada. Bom, se ainda não existia sócio-irmão, a gente inventou, né? Bom, como o André falou, meu nome é Carolina Lara Arashiro. Eu sou corretora já faz 10 anos e sócia do André há quase esse mesmo tempo. Antes disso, eu era arquiteta e sempre fui muito ligada ao mundo imobiliário. Então, quando a gente fez essa transição, foi natural. E pelo meu background de arquitetura, eu sou apaixonada por música, por arquitetura, por artes plásticas. Eu acho que a arte muda o mundo. Então, nada mais lógico do que a gente fazer esse painel nesse fim de ano tão importante, pós-Covid também. E a gente está aqui chamando para conversar com a gente duas pessoas com backgrounds diferentes, mas sobre arte. A Kátia Leite Barbosa e o André Poli. Bem-vindos. Olá, tudo bem, Carolina? Tudo ótimo, tudo bem com você? Tudo bom, Carol? Como é que você está, Kátia? Tudo bem? Então, apresentando um pouquinho dos dois, a Kátia, ela é presidente da Sotheby's Brasil, da Casa de Leilões. Ela é escritora, membro do board do MAN também. E o André é um artista plástico brasileiro, mas com carreira internacional, já rodou bastante por aí. A gente deu a sorte dele parar aqui um pouquinho agora em Miami com a gente. Então, vou pedir que vocês se apresentem, conte um pouquinho da história de vocês, de como vocês chegaram aqui, de como que essa carreira de vocês é internacional, né? E alguma coisa curiosa que vocês tenham para quem está escutando, conhecer um pouquinho mais de vocês. Tá ótimo. Quem vai primeiro? Acho que você, Kátia, por favor. Tá ótimo. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou também, assim como a Carolina, arquiteta de formação, mas com um grave problema que eu não tenho visão tridimensional. Então, vocês podem imaginar que o futuro não prometia. Meu pai, por outro lado, foi um grande arquiteto brasileiro, modernista, e era um amigo próximo do artista o Alexander Calder, que inventou os móveis, né? O grande inventor dos móveis. E, por conta disso, nós tínhamos uma coleção expressiva. Meu pai morreu, depois minha mãe morreu, e eu só tenho minha irmã, e nós tínhamos um único móvel que era realmente especial, e que nós precisamos vender. Então, procuramos a Sotheby's enquanto cliente. Foi assim que, anos e anos atrás, eu entrei no radar, e aí, 2 anos depois, veio o convite para me tornar representante aqui no Brasil, e mais à frente, nós abrimos escritório, a Sotheby's Brasil, e eu me tornei a head da operação local. Eu diria que eu adoro o meu trabalho, sobretudo que atende a uma faceta da minha personalidade, e é uma enorme curiosidade. É um trabalho que a gente aprende uma coisa nova a cada dia. A companhia, apesar de ser a mais antiga, foi fundada em 1744, é uma companhia de inovações permanentes, sempre buscando novos mercados, novas oportunidades. Para dar uma ideia, ano passado nós fizemos o primeiro leilão de hip-hop, e agora estamos a pleno vapor nas NFTs, nas Non-Fungible Tokens, com leilões acontecendo, com a criação de galerias no Decentraland, enfim, usando toda essa tecnologia. Então, enfim, isso é um pouquinho do meu background.
Eu queria dizer que também o nome dessa apresentação, Brazilian Connection, não poderia ser mais a propósito, porque é a minha missão servir de ponte entre os brasileiros, onde quer que eles estejam, e a Sotheby's internacionalmente, criando uma facilidade em português e garantindo também um atendimento diferenciado. Muito obrigada. Que história legal. Você começou de família. O André foi um pouquinho diferente, né, André? Comigo foi um pouco diferente. Na minha família não tinha ninguém que era artista ou que se relacionava diretamente com arte, mas a arte me proporcionou um pouco do que você estava falando no começo, a possibilidade de ser nômade, de viver em vários países, de conhecer várias culturas. Isso foi, para mim, talvez a maior experiência que a arte me deu, essa liberdade de viver o mundo de uma forma mais intensa, mais ampla, e com isso ter um aprendizado de vida que eu acho que só a arte pôde me dar. E agora eu estou muito feliz aqui em Miami, faz 5 anos e meio que eu estou morando e trabalhando em Miami, acho que não devo sair daqui tão cedo, estou muito contente, estou contente com os Estados Unidos, estou contente com a minha vida, com o meu trabalho. Miami tem sido muito gratificante para mim. Então, acho que é um pouco isso. E aqui eu estou fazendo meu trabalho e desenvolvendo a minha arte. E num momento muito importante para Miami, eu acho, né? Miami está crescendo muito. Miami... outro dia a gente estava conversando, a gente falou que está tendo uma recolonização de Miami, né? Uma recolonização cultural, que eu acho que é a grande diferença, e a maioria das pessoas não sabem, porque isso é uma coisa mais interna, não é uma coisa que está na mídia, né? Essa migração dos americanos, dos europeus para cá, uma cultura cada vez maior. Perfeito. Acho que tinha congelado um pouquinho, mas acho que agora voltou. Mas isso é o assunto que a gente quer trazer um pouco. Como a arte é importante e tem um papel muito forte dentro de tudo que está acontecendo hoje, né? Então, hoje, né, esse fim de ano vai ser um fim de ano muito importante para a arte, pelo menos aqui nos Estados Unidos. A gente ficou mais ou menos quase 2 anos por conta do Covid, com pelo menos os eventos pessoais muito parados. Foi uma oportunidade também para se reinventar em eventos online, né? Só que agora, chegando o fim de ano, a gente está vendo coisas muito importantes acontecendo. Em Nova York, a gente vai ter um dos grandes leilões da Sotheby's. Aqui em Miami, na primeira semana de dezembro, a gente tem o Art Basel, que é uma semana que movimenta milhares de pessoas, milhões, bilhões de dólares, se tornou uma das semanas mais importantes. E esse paralelo de Nova York e Miami e da arte vai mudando a cidade, vai mudando o que as pessoas fazem. E em Miami a gente está vendo isso muito claramente, né? Como que o Art Basel trouxe um impacto muito grande. Se a gente pergunta para qualquer pessoa do ramo imobiliário qual foi o grande acontecimento, né, que foi o que impulsionou tudo que a gente está vendo hoje, vai ser unânime que é a Basel, ou seja, é o poder da arte, né? Então, eu adoraria que vocês compartilhassem um pouco da história pessoal de vocês, qual é o relacionamento que vocês têm com esses eventos acontecendo hoje, qual é a opinião de vocês, onde estamos, para onde vamos, porque eu acho que isso é muito importante para a gente. A gente tem algumas fotos e vídeos também para compartilhar, né? Acho que a gente podia começar com a Kátia, que tem esse relacionamento com o mercado secundário da arte, né? Enfim, eu acho que essa feira de Basel, essa edição, vai ser realmente uma expressão de otimismo, de ver a pandemia controlada, a alegria do reencontro, enfim, e é o prazer de poder experimentar, vivenciar. André, artista plástico, ele vai entender muito bem o que eu estou dizendo, é o contato físico, né, visceral com a obra de arte. Eu acho até que, durante a pandemia, nós tivemos bastante sucesso
em driblar as limitações, enfim, as feiras, apesar de não acontecerem virtualmente, aconteceram digitalmente, criaram-se os online viewing rooms, a própria Sotheby's foi a primeira a fazer um leilão em live streaming, onde em tempo real ela conectou Nova York, Hong Kong e Londres, com agentes em cada sala e criando um pouco o dinamismo que existe na própria sala do leilão, né? Houve outras ferramentas também, como a realidade aumentada, enfim, como eu tinha dito antes, criamos até uma galeria em Decentraland para que as pessoas pudessem criar avatares e visitar uma exposição de arte digital. E tudo isso é fantástico, mas não substitui estar diante de uma obra, porque é uma sensação de escala, são informações que a gente não consegue apreender na totalidade numa coisa digital. Então, eu estou prevendo que vai ser uma grande feira, mas como você mesma disse, Carolina, antes disso a gente vai ter também um momento super importante, que é a série de leilões que vai acontecer na Sotheby's em Nova York. E eu acho também que vai ser, entre as 3 casas mais importantes, vai ser uma temporada que provavelmente vai chegar a 2 bilhões de dólares. Bilhões de dólares, eu estou falando. Então, eu achei que eu podia selecionar aqui para compartilhar com o público 5 obras importantes, começando com esse Mark Rothko, que já está na tela, que é um espetacular, ele foi um mestre do Color Field e pertence à coleção Maclow, que vai dar o kick-off da série de leilões. Depois vem, você pode passar a imagem. Quem é que está controlando as imagens? É esse deslumbrante Monet das Nanfeas, que é espetacular. A gente imagina que ele vá a um patamar acima de 40 milhões de dólares. É realmente espetacular. Ele é, enfim, exuberante na natureza. Depois, um outro carro-chefe da temporada é a Frida Kahlo, esse icônico retrato Diego e Eu, onde ela imprime a imagem do Diego Rivera na sua fronte. Isso também deve alcançar um valor recorde. E eu não podia deixar de mencionar os brasileiros que estarão presentes também. Temos um belo bicho da Lígia Clark e um importante relevo do Sérgio Camargo, que, enfim, me encanta também. Então, eu queria, desde já, convidar todo mundo que estiver em Nova York, as exposições já estão abertas ao público. É uma, enfim, oportunidade única de você visitar uma espécie de museu temporário, porque essas obras-primas depois serão vendidas, irão para coleções privadas, enfim, eventualmente até para algumas instituições, mas jamais esse conjunto poderá ser visto como um todo, né? Então, convido a que venham, não deixem de comparecer à nossa sede na York Avenue. Ai, obrigada. Chega a dar arrepio para quem gosta, né? Chega a dar arrepio de ver e poder ver essas obras de perto. É uma oportunidade única, realmente, quem estiver em Nova York. Muito legal. E André, e você que está aqui agora fisicamente em Miami, vivendo e respirando? Então, eu acho que a Kátia, com todo o conhecimento, todo o feeling dela, matou direto a questão bem no cerne, assim. Vamos ter arte presencial. Depois de 2 anos, né, de um ensaio de uma arte digital que está nascendo e está indo por um caminho muito interessante, muito legal, porque eu acredito na arte digital, mas quando ela nasce para ser digital, né, a arte colocada e apresentada digitalmente, quando ela nasce para ter uma experiência presencial, ela fica muito distante da realidade, né? Então, eu estou achando que essa Art Basel vai ser uma grande festa, assim. A gente está numa expectativa grande também para ver como é que vai ser, qual vai ser o tamanho dela, qual vai ser a proporção. Você sabe que a Art Basel é que nem Natal para mim aqui, né? Acende todas as luzes, fica cheio de presente, a gente quer estar em todas as feiras, quer estar expondo nas feiras, quer estar participando, quer ver o que está acontecendo, então vira uma loucura, vem amigos do mundo inteiro, é muito legal. É muito bacana. Então, eu acho que agora essa Art Basel vai ser um
um start aí de uma conversa nova, né? Tem já grupos fortes, que nem o Tesos, que está vindo com uma plataforma de NFT que vai apresentar na Art Basel, e tudo o que vai circular isso, né, nas 12 mais feiras satélites que tem em torno da Art Basel, a gente vai ver aí a cidade voltar, né, àquele momento de arte super empolgante. E o que eu acho legal é falar que não é só nesse momento, né, que a arte está presente em Miami. A gente tem hoje assim museus e fundações cada vez mais atuantes, com uma profusão maior. Você tem o Pérez Museu, você tem a Fundação Artiugari, você tem o DeMarguilis Foundation, você tem o Rubel, a coleção deles. Você tem um universo muito grande, não é mais só o Inwood, né? Aquela pessoa, vamos lá ver o grafite, que é bárbaro, maravilhoso, mudou a cidade, mas não é só isso. Hoje a gente tem desde a arte street art até uma arte bem conceitual, bem bacana mesmo. Eu queria complementar que eu, enfim, sou uma grande fã das feiras, porque eu acho que é uma maneira muito democrática de formação de um público. Você não concorda, André? E as pessoas podem circular, claro, sem o fator de intimidação que provoca entrar numa galeria, entendeu? Exato. Então, eu acho que aqui no Brasil foi um turning point também, quando a SP Art fez a sua primeira edição, e acho que parte desse desenvolvimento de Miami também se deve a essa democratização de acesso. Uhum. Eu acabei de fazer uma exposição agora, encerrou faz 15 dias. Eu acho que tem até algumas fotos, né, Carol, que a gente deixou da exposição. E foi muito legal, porque assim, ter contato com as pessoas, né? O meu galerista fala, o seu trabalho em fotografia ninguém entende. É isso, né? Você não consegue saber a proporção. Essa peça é uma peça enorme, ela tem 2,5 metros de diâmetro. Então, a minha tentativa de interagir com as pessoas, eu acho que ele pode ir passando, que tem algumas peças, olha, essa é uma outra, e você vê que é tudo preto, não é aquela coisa pop de Miami. Então, Miami tem muitas facetas, essa é a minha. É uma arte mais minimalista que fala da luz. E são peças de grande formato, e você vê um conjunto de obras, eu acho que tem uma da galeria, quer ver? Acho que é outra. Pedir para o Kleber passar, não essa ainda, essa. Ou como você consegue voltar, né, depois de 1 ano e meio sem expor, sem ter essa interatividade com o público, ver um conjunto todo de obra física, cada um com sua textura, com a sua expressão, isso muda a percepção tanto das pessoas quanto do artista também. Então, essa interatividade da feira com as pessoas, essa profusão de cor, essa profusão de arte, de coisa, eu acho maravilhoso, né? A gente só tem que agradecer de estar em Miami nesse momento. Eu concordo 100% com o que a Kátia falou. Eu acho que, por mais que eu seja amante de museu, eu adoro, eu acho que o museu intimida. Eu acho que galerias, ainda mais aqui, né, lá em Fort Lauderdale, onde foi a sua, em Miami, a gente passa na rua e a gente é convidado a entrar numa feira, numa galeria. Eu acho que eles convidam a gente e é muito diferente ver na tela, principalmente uma obra do André, que é um porte, uma energia que tem aquilo, a gente quase entra dentro, né? Eu acho que muito diferente também. Uma coisa que eu vi aqui, pessoas fazendo comentários, eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro, mas que eu acho legal a gente comentar e ver o que vocês acham disso, das NFTs. Eu acho que isso é um assunto muito de agora, o que está acontecendo, para onde a arte está indo. A Kátia comentou, vi vários comentários aqui sobre isso entrando. Eu adoraria escutar. Não está no nosso roteiro, mas adoraria escutar um pouquinho de vocês sobre esse assunto. Eu acho que, assim, as NFTs têm vários papéis, né? E às vezes as pessoas confundem NFT registro com NFT que é uma criação que é tornada única porque ela é registrada no blockchain. Deixa eu até voltar um pouquinho. Você pode dar uma breve explicação do que é NFT para quem não sabe? NFT é Non-Fungible Token, é algo que não pode ser trocado por uma outra coisa. Uma nota de R$100 você troca por 2 de 50, é a mesma coisa, por uma outra de 100. Mas o Non-Fungible Token é aquilo que é único. E nesse aspecto, eu acho que o pulo do gato que começa dos artistas digitais,
que não tinham como criar, digamos, o fato de que aquela obra era uma obra única, porque é da natureza digital a multiplicação, a disseminação. Então, como é que um artista digital garantia, digamos, que aquela sua criação fosse a única, ainda que ela democraticamente circulasse, fazendo um registro daquela obra no blockchain, tornando aquela obra um non-fungible token, seja ela numa única, digamos, uma única obra ou em uma edição, aí caberia ao artista definir isso. Então, esse já é um primeiro aspecto que eu acho fantástico. Eu estou tentando manter um olhar muito aberto e muito curioso em torno disso. Eu acho que, por exemplo, a estética do NFT, e adoraria ouvir o André falar sobre isso. Num primeiro momento, é uma estética de mangá, é uma estética de videogame, que foge completamente aos parâmetros do que nós achamos que é uma obra de arte. Então, eu acho que a gente também precisa ter um olhar para conseguir separar o joio do trigo dentro dessa estética, não buscar uma estética tradicional. Enfim, é uma coisa em work in progress, é uma coisa que está apenas começando, que me fascina, e eu adoraria que o André também colocasse o ponto de vista dele. E o André teve um momento da carreira que foi um pouco digital, né, André? Então, eu acho Tive. Mas o que meu não existia momento, isso ainda. O meu momento do digital, ele foi diferente, foi muito lá atrás, mas assim, eu não fazia nada para que fosse uma obra de arte digital. Eu gostava de usar o meio digital como uma interface para fazer coisas do mundo físico. Então, assim, eu nunca criei o que a Kátia estava falando, uma NFT, ou seja, uma obra para transitar somente no mundo digital. Então, eu usava as ferramentas digitais para fazer fotografia, fiz projetos incríveis com a TV Cultura, mandando arte por internet, para você imprimir uma gravura aqui, o cara imprimia na impressora no Maranhão, sabe? E isso era muito diferente há 20 anos atrás, você romper essas barreiras. O que eu acho que acontece hoje é que está tendo o mesmo momento na arte que teve na fotografia. A gente tinha uma fotografia analógica de filme, né? E, de repente, ela passou a ser uma fotografia digital. Eu vivenciei muito esse mundo, esse momento, participei muito, trabalhei muito nesse momento. E o que acontece? Era uma confusão tremenda. Por quê? Porque ninguém sabia direito qual era o caminho da fotografia digital. Mas estava lá, era barato, era acessível, você podia trabalhar. Então, as pessoas tentavam reproduzir o que fazia de uma forma analógica com a máquina digital, e ficava super confuso tudo isso. Com o tempo, isso foi evoluindo, foi andando, e a fotografia virou isso e chegou no que a gente tem hoje. Os caras estão fazendo filme, estão fazendo cinema com o celular, né? Então, eu acho que a NFT também está nesse estágio meio embrionário, meio se adaptando, meio qual é o caminho dela, né? E nisso vem todo aquele rio, toda aquela enxurrada, vem os caras oportunistas do mercado, vem gente que não tem nada a ver com arte e que quer fazer dinheiro, vem gente séria para tentar estruturar o mercado. Então, a gente está nesse momento meio... É inevitável, eu vou fazer obra digital. Quero fazer, tenho vontade. Só estou esperando para ver um pouco em que lugar que tem que te atirar, porque ainda está meio confuso. Mas já existe muita gente séria, trabalhando muito. Tem um outro artista que trabalha na mesma galeria que eu, em Fort Lauderdale, que fez uma tiragem agora milionária. Assim, uma coisa que não dá nem para acreditar. É importante dizer que você pode converter outras coisas em NFT, não necessariamente artes plásticas, não é? A Sotheby's vendeu, por exemplo, uma coisa que não tinha valor nenhum, que era o pedaço de papel onde havia sido escrito o código-fonte da World Wide Web. E graças à transformação disso no non-fungible token, isso foi vendido por mais de 5 milhões de dólares. Então, há muitas possibilidades, entendeu? Como o André disse, é uma coisa que está apenas começando. Eu acho isso incrível, ver como a arte é a razão de tantas mudanças e como tantas outras mudanças, principalmente no mundo digital, que não originou da arte, está resolvendo problemas que a arte passou a ter, né? Então, acho que essa conexão de tudo é fascinante, de tentar entender
e de tentar acompanhar, né? Porque a gente que está do lado de cá fica até um pouco embaralhado. Mas que legal, gente. Obrigada. Eu queria saber se vocês têm alguma última mensagem para passar. O André já está aqui para avisar que nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito vocês. Vocês são duas pessoas incríveis. Para quem está escutando, a fonte de conhecimento e experiência que vocês estão vendo aqui, incluindo o André nesse momento, é inesgotável. Obrigada, gente. O André Poli, só para deixar bem claro, é o André Poli, não é o André do Eck. Os dois. Isso é bom ter amigo, você vê que a amizade é tudo. Eu queria agradecer a aula que vocês deram de arte. Kátia, eu tive a oportunidade agora de estar em Las Vegas, a convite da Sotheby's, a casa de leilões lá de Londres, e eu acompanhei um fato histórico, uma obra do Picasso, que estava para ser leiloada entre 20 e 30 milhões, e bateu o recorde de 43 milhões, o neto do Picasso estava lá. Foi uma experiência para um leigo como eu incrível de entender como uma obra de arte agrega na vida das pessoas e qual o sentimento que ela traz, principalmente em momentos pós-pandemia. E foi exatamente tudo que você falou. Eu te ouvindo, eu estava lembrando, eu lá assistindo, não entendendo muito bem, mas agora você foi super didática. Obrigado pela aula, meu xará. André, tenho muito orgulho de você aqui, artista brasileiro em Miami. Vão arrebentar na Arte Basel. É Brasil, hein? Vamos que vamos. Se Deus quiser, o Brasil está sendo bem representado por um monte de gente aqui em Miami. Com certeza, com certeza. Obrigado pela participação. Carol, minha sócia irmã, obrigado. A gente volta daqui a pouco. A gente lembrando, pessoal, que a gente vai ter um pequeno break agora de 5 minutos, só para tomar uma água. Vamos voltar com mais 2 painéis de entretenimento. Já temos nossos convidados aguardando aqui. E lembre-se aqui, ó, QR Code, If You Foundation, faça seu donativo, vamos ajudar quem precisa. A querida Fernanda Pontes vai estar explicando um pouquinho, ela que é a próxima convidada.